Show de bola. Gente, boa noite a todos. É um grande prazer tê-los aqui nessa noite. Vamos começar para a nossa segunda aula ao vivo, que é o nosso terceiro dia do projeto. Começou na segunda-feira com a primeira aula ao vivo, teve o dever de casa com a correção. E aí eu já quero saber quem de vocês conseguiu acertar as questões que ficaram para o dever de casa. Coloca aí aquela barra, professor, eu fiz 5 de 5, eu fiz 4 de 5. Joga aí nos comentários para me saber quantas questões vocês conseguiram acertar, quantas questões vocês conseguiram ver sozinhos. Tá certo? Lembrando que a correção, ela ficou lá no meu canal do YouTube. Você pode dar uma olhada lá na correção e eu também envio nos grupos. Hoje à noite já vou enviar de novo a correção da aula de ontem e já em seguida já coloco a correção do nosso dever de casa. Tá certo? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre porcentagem. E aí, qual que é o intuito dessas aulas? É que vocês vejam um assunto específico que vai cair lá na prova de vocês. A gente vê o pedaço da teoria, exercícios corrigidos, para que vocês consigam resolver também a questão, tá certo? Professor, não assisti a aula está gravada lá no meu canal do YouTube. Ao final da aula, eu já coloco lá o link do meu canal do YouTube, tem a aula de segunda, a gravação da aula de ontem, e hoje à noite eu posto a gravação desta aula aqui, perfeito? Então, vamos lá. Galera, quando a gente fala sobre porcentagem, eu queria que vocês entendessem que, a respeito desse assunto, a questão ela pode te cobrar basicamente 3 coisas, ou 3 assuntos dentro de porcentagem. Ela pode cobrar qual que é o percentual de um valor, que normalmente envolve a operação de multiplicação em cima de um valor de porcentagem. Ela pode cobrar o assunto da aula de hoje, que vai ser como você transforma uma taxa percentual que está em formato de fração em porcentagem. E o terceiro assunto que a gente vai ver mais em profundidade nas nossas aulas ao vivo, lá no nosso curso completo, que vai ser sobre variação percentual. Prof, você vai falar o quê hoje? Hoje nós vamos falar como que a gente transforma um valor, principalmente um valor fracionário, em um valor de uma porcentagem. Então, professor, como é que eu vou encarar, como é que eu vou perceber que esse conteúdo é um assunto de porcentagem, sendo mais específico sobre troca de uma taxa fracionária para uma taxa percentual? Você vai perceber principalmente se tiver uma fração no seu enunciado. Se tiver uma fração e as alternativas estiverem em porcentagem, provavelmente vai ser um assunto da aula de hoje. Mas na hora que chegar nos exercícios, eu vou te ensinar muito bem como é que você reconhece isso dentro do seu enunciado. Perfeito? Então vamos lá. Começando falando sobre porcentagem, eu queria te mostrar quais são os tipos de taxa que a gente tem dentro da porcentagem. Galera, quando a gente fala do conteúdo de porcentagem, eu vou ter 3 tipos de taxa. Próprio, qual que é o primeiro? É um negócio chamado de taxa percentual. Galera, só um minutinho que eu esqueci de mandar o link no grupo lá do pessoal, e esqueci de mandar o link lá do pessoal da Funatec. Deixa eu mandar lá. Só um minutinho, tá? Show de bola. Então vamos lá, só revisando. Quando a gente fala sobre taxa em porcentagem, a gente precisa entender que a gente vai ter basicamente 3 tipos de taxa. Professor, quais são os 3 tipos de taxa? O primeiro tipo, ele é chamado de taxa percentual. Professor, por que percentual? Porque ele vai aparecer na sua prova em formato de porcentagem. Então, lá na sua prova, vai aparecer o valor, por exemplo, 10%. Então, você vai identificar a taxa percentual como sendo a apresentação do próprio símbolo de porcentagem. Então, apareceu o símbolo de porcentagem, você já encara aquilo como sendo uma taxa percentual. Perfeito? E, gente, toda taxa percentual, ela pode ser convertida. Professor, ela pode ser convertida como? Ela pode ser convertida por um valor numérico. Então, esse símbolo de porcentagem que aparece, ele tem um significado. Professor, qual que é o significado desse símbolo? Ele pede para você dividir o valor por 100. Como assim, professor? Eu não tenho valor igual a 10, não é 10%? Então, aquele símbolo de porcentagem, ele manda você dividir por 100. É 10 dividido por 100. Isso aqui é igual a
0,1. Perceberam que eu peguei uma taxa, que ela é chamada de taxa percentual, e transformei ela em um valor numérico? Eu retirei o símbolo de porcentagem. Quando isso acontece, esse tipo de taxa recebe um outro nome. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de taxa percentual, para você identificar uma taxa percentual, precisa necessariamente aparecer o símbolo de porcentagem. Quando eu pego esse valor e divido ele por 100, ele deixa de ser uma taxa percentual e passa a se tornar outra taxa. Professor, qual que é o nome dessa taxa? Aí a gente vai estudar um negócio que nós chamamos de taxa unitária. Unitária. Professor, qual que é a característica de uma taxa unitária? É que ela apresenta-se como sendo um valor numérico, um único valor. Por isso que recebe o nome de taxa unitária. É um número. E normalmente, não é regra, tá? Mas normalmente esse número ele é menor do que 1. Ele é um número 0, alguma coisa, 0,3, 0,5, 0,8, 0,63. Então, esses são exemplos de quê? De taxas unitárias. Como que ela aparece na minha questão? Em formato de um valor numérico, um único valor. Por isso que o nome é taxa unitária. Tá certo? Então, esse cara aqui, ó, que eu vou destacar de verde com vocês, ele recebe o nome de taxa unitária. E como que eu identifico? Quando ele aparecer na minha questão, por meio de um valor numérico. Professor, só pode me dar mais exemplos? Claro que posso. Por exemplo, se eu tenho uma taxa igual a 30%, como que eu faço a conversão de taxa percentual para taxa unitária? Você pega o 30 e divide ele por 100. 30 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,3. Ah, professor, então se eu converteu uma taxa percentual, que é de 30%, para uma taxa unitária, que é de 0,3, exatamente isso. Agora eu vou te dar outro exemplo. 0 ou 45%. Observa comigo que 45% também é uma taxa percentual. Então, 45% é a mesma coisa que 45 dividido para 100, que vai ser igual a 0,45, tá certo? E aí, a gente percebeu aqui que as taxas podem aparecer, a primeiro momento, como sendo de dois tipos. Qual que é o primeiro tipo? Taxa percentual precisa necessariamente aparecer o valor em porcentagem. E o segundo tipo é a taxa unitária. Ele precisa aparecer para a gente como sendo um valor numérico. Ele precisa aparecer como sendo 0, alguma coisa. Tá, professor. Tem mais alguma maneira de uma taxa se representar lá na hora da minha prova? Aí a resposta é sim. Qual que é o meu terceiro tipo de taxa? Que é chamado de taxa fracionária. Professor, como que eu identifico uma taxa fracionária? Adivinha, adivinha? Se o nome é taxa fracionária, ele vai aparecer lá em formato de uma fração. Prof, o que é uma fração? É um número misto. É um número na parte de cima, um tracinho, e um número na parte de baixo. Então, se eu tenho, por exemplo, 2/3, 2/3 é uma taxa fracionária. Se eu tenho, por exemplo, 4/5, 4/5 também é uma taxa fracionária. Se eu tenho 7/8, adivinha? 7/8 também é uma taxa fracionária. Perfeito? Então, esses aqui são exemplos de taxas fracionárias. Como é que ela aparece? Em formato de fração. Professor, é comum cair em provas taxas fracionárias? É comum cair em prova taxas fracionárias. E aí eu vou te ensinar como que você converte de taxa fracionária para porcentagem. Então vamos lá? Então o segundo passo da aula vai ser como converter uma taxa fracionária em taxa percentual. Então, esse daqui vai ser o assunto da nossa aula de hoje. Então, imagina comigo que eu tenho a taxa 4/5. Tá certo, professor? É uma taxa fracionária? É. Qual que é a característica de uma taxa fracionária? Ela aparecer em formato de uma
fração. Prof, como que eu saio de uma taxa fracionária e vou para uma taxa percentual? A regra é o seguinte, e é mais simples do que você imagina. Você pega a sua taxa e multiplica ela por 100%. Professor, só isso? Só isso. Você pega o valor da sua taxa e multiplica o valor como sendo o 100%. E aí você multiplica o número de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Quando não tiver número de baixo, você coloca o número 1 aqui na parte de baixo e mete bala na multiplicação. 4 vezes 100 vai dar 400, dividido 5 vezes 1 é igual a 5. E agora, professor, você pega o 400 e divide para 5. Aí eu faço aqui no cantinho, ó, 400 dividido para 5. O número que eu vou pegar aqui para multiplicar por 5, que vai chegar mais próximo aqui, vai ter que ser o 40, porque 4 só não dá. Qual que é o número que eu multiplico por 5 que dá 40? Esse número é o 8. 8 vezes 5, 40, e o resto é 0. E aquele outro 0 que iria descer, já vou descer ele direto no meu resultado, que eu vou ficar com 80. Professor, então 400 dividido para 5 é igual a 80? Isso, 80, isso eu coloco o símbolo de porcentagem, 80%. Então, a regra é, para transformar uma fração em porcentagem, você vai fazer o seguinte, você multiplica a fração por 100%. Na parte de baixo, não vai aparecer número, você coloca o número 1 só para ocupar o lugar ali. Aí você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo e vá ser feliz. Vá para a próxima questão. Professor, você pode me dar outro exemplo? Claro que eu posso te dar. Posso te dar, por exemplo, aqui, ó, 3/5. Professor, 3/5 em formato de fração. O que eu faço da minha vida? Vamos lá. Qual que é a regra? Para transformar uma fração em porcentagem, eu preciso multiplicar essa fração por 100%. Professor, você falou que quando não tem número na parte de baixo, você coloca 1 e segue a vida. Exatamente. Coloca 1 na parte de baixo e segue a vida. Aí o 3 multiplica com 100. Prof, quanto que é 3 vezes 100? É 300. E na parte de baixo, você coloca o 5, porque 5 vezes 1 dá o próprio 5. E agora, teacher, você divide o danado do 300 por 5. Vou ter que pegar o 30, né? Porque o só o 30 não dá. Você multiplica. Qual que é o número que eu multiplico por 5 que dá 30? Esse número é o 6. 6 vezes 5, 30. O resto é 0. Aí esse 0 que iria descer, você coloca ele na resposta. Então, isso aqui é igual a 60%. Professor, você está querendo dizer que 3/5, você está querendo me dizer que essa fração 3/5 corresponde, tem o mesmo valor matemático que 60%? Exatamente. Esse aqui pode cair lá na sua prova de duas maneiras. A primeira maneira vai ser você fazer as contas e você chegar como resultado um valor fracionário, e lá nas alternativas tem porcentagem, você faz essa conversão. E o segundo modelo é direto, a questão já de perguntar, você vai colocar um valor em cima e outro embaixo, e lá nas alternativas você tem o valor como sendo uma porcentagem, tá certo? É desse jeito que cai em provas. Deixa eu ver aqui. Professor, você pode responder uma das questões da folha que foi enviada no WhatsApp? Eu acho que eu não recebi. Manda lá de novo, porque eu acho que eu devo ter me perdido. Mas aí depois da aula eu posso responder, tá certo? Então vamos lá? Gente, e aí eu vou dar mais um exemplo para vocês conseguirem visualizar melhor como é que isso é feito, como que isso é realizado. Vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, 7/8. Prof, 7/8. Como que eu converto isso em porcentagem? A regra é, você multiplica por 100%. Perfeito? E aí, você vai observar que na parte de baixo não tem nenhum número. Você coloca o número 1, segue sua vida. Prof, quanto que é 7 vezes 100? 7 vezes 100 é igual a 700. E na parte de baixo? Na parte de baixo, você multiplica 8 vezes 1 é igual a 8. E aí, agora o meu desafio é dividir 700 por 8. Aí eu vou dividir ali no cantinho 700 por 8. Professor, qual que vai ser o número que eu vou multiplicar aqui, ó, por 8, que vai chegar próximo de 70? Observa comigo
que se eu pegar, por exemplo, o 7, não dá certo. Então, o número que eu vou ter que multiplicar vai ter que ser o 7 vezes 8, que é o que vai chegar mais próximo. Professor, quanto que é 7 vezes 8? É igual a 56. Então, aliás, perdão, vai dar por 8 aqui. Vai dar por 8. Dá por 8, porque dá 64. 8 vezes 8 é igual a 64. E aí, vai sobrar 6 unidades. Dá por 8, sim. O 7 não chegaria, não seria o número que chegaria mais próximo. Perfeito, professor. Sobrou esse 6. E agora? O que eu faço da minha vida? Você desce aquele zero lá. Você desce aquele zero lá. E aí, esse número vai virar o 60. Professor, qual que é o número que eu vou multiplicar por 8 que vai chegar mais próximo de 60? Agora é o 7. Que vai dar 56. E o resto vai ser igual a 4. Professor, o que eu faço da minha vida aqui agora? O 4 não dá para dividir. Perfeito. Como o 4 não dá para dividir, você acrescenta uma vírgula ao seu resultado e coloca um zero aqui, virando o número 40, para você continuar a sua divisão. E agora a pergunta, qual que é o número que eu vou multiplicar por 8 que vai dar 40? Esse número é o 5. Então, 5 vezes 8 é 40 e o resto é 0. Então, observa que o valor que eu cheguei aqui foi no valor de 87,5%. E que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que esse valor aqui, ó, esse valor 7 oitavos, gente, 7 oitavos tem o mesmo valor matemático que 87,5%. Tá certo? E aí, professor? Tá. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Agora eu vou te ensinar como é que isso é aplicado a provas de concurso. Primeiro passo, eu te ensinei que existem 3 tipos de taxa. Percentual. Professor, como que eu identifico uma taxa percentual? Precisa aparecer o símbolo de porcentagem. Aí tinha a taxa unitária. O que é a taxa unitária? É um valor numérico. Depois eu te falei que existe taxa fracionária. Professor, taxa fracionária. Como que eu identifico? Por meio de uma fração. Aí, depois, a gente viu que a aplicação disso vai ser eu converter essa taxa fracionária em porcentagem. Qual que é a regra geral? Multiplica a fração por 100%. Multiplicou a fração por 100%, você consegue chegar no equivalente ao seu valor percentual. Tá certo? E aí apareceu uma pergunta. Professor, existe resposta 87,5%? Existe, tá? Então, por exemplo, lá na sua questão, pode ter lá nas alternativas 87,5, não tem problema nenhum, tá? Por conta dessa vírgula aqui. Essa vírgula não vai interferir, não, tá certo? Tá. E aí, como é que eu faço para aplicar isso daqui dentro de provas? Gente, normalmente, esse tipo de questão, ela vai te dar um contexto. E aí, o contexto, você vai identificar como sendo da seguinte maneira. Você vai dividir a sua questão em 2 grupos. O primeiro grupo, ele vai ser a representação da sua parte. A parte você pode entender como sendo também a sua pergunta, aquilo que o examinador te perguntou. Então, ele vai te falar o seguinte, vai ter um grupo coletivo e dentro desse grupo coletivo ele vai selecionar um pequeno grupo. Vai ter um grupo grande e desse grupo grande ele vai retirar um pequeno grupo. Exemplo, em uma sala de aula existem 50 pessoas. O que são essas 50 pessoas? É o meu grupo grande, é a minha totalidade. E aí, ele vai falar referente a um pequeno grupo dessa sala. Dessas 50 pessoas dessa sala, 15 pessoas são homens. Percebeu comigo que do meu grupo inteiro, ele retirou um pedaço desse grupo. Perfeito? Então, você vai identificar esse tipo de questão como sendo um grupo coletivo, e dentro desse grupo coletivo ele vai ter um grupo menor, vai ser uma parte do grupo. Então, eu vou até identificar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, uma parte do grupo. Professor, quem é que vai ficar na parte de baixo? Vai ficar a minha totalidade. Então, vão ser todas as pessoas que estão envolvendo aquela situação específica. Você percebeu que vai ter um valor na parte de cima e outro na parte de baixo? O que é isso? É uma fração.
Professor, como que eu converto fração em porcentagem? Eu já te expliquei. Transforma esse cara aqui, ó, multiplica esse cara por 100%. Aí você multiplicou esse cara por 100%, pronto, vai ser feliz, tá certo? Professor, como que isso cai em prova? Vamos ver como que isso cai em prova? Resolvendo a nossa primeira questão da nossa lista. Em uma prova de concurso público, um candidato acertou 52 questões de 70. Então, o que é esse 70? É o meu total de questões. É a minha totalidade. Vai ser o meu número máximo de questões que tem nessa prova. Professor, o que é esse 52? Vai ser a minha parte. Ou seja, ele pegou a totalidade de questões e dentro desse grupo de questões ele tirou um pedaço. Ele retirou uma parte. Perfeito? Professor, como que eu transformo isso em uma fração? Aí você coloca a parte em cima e o todo embaixo. Vou te dar outra dica, tá, gente? Outra dica. Sempre que você for resolver questões de porcentagem, você observar que os valores que estão aqui são sempre valores menores que 100%, se os valores aqui forem menores que 100%, sempre o número maior fica embaixo, tá certo? Olha a dica. Se você observar que nas alternativas tem sempre valores menores que 100%, o valor maior precisa ficar embaixo e o menor ele fica em cima. Professor, como é que vai ficar a montagem dessa questão? Vai ficar o seguinte, vai ser a parte em cima e o todo embaixo. Quem que é a parte? Foram 52 questões que ele acertou. Quem que é o todo? É a minha totalidade. São 70 questões. E agora, professor, você multiplica esse cara por 100%. Tá certo? Como que eu multiplico por 100%? Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vamos lá. Multiplicando 52 com 100, vai dar 5.200. 5.200 dividido por 70. Professor, posso cancelar? Pode. Eu posso cancelar um zero de baixo com um zero de cima. Então, o valor que eu tenho aqui, que eu vou ter que dividir, vai ser 520 dividido para 7. Professor, vamos começar a divisão? Bora lá. Eu posso pegar apenas os 5? Não posso. Vou ter que pegar os 52. Qual que é o número que eu vou multiplicar por 7 que vai chegar próximo de 52? É o 7. 7 vezes 7 dá 49. Aí você conta 49, 50, 51, 52. Faltou 3. E agora eu vou baixar aquele zero que está lá em cima. Vou ficar com 30. Qual que é o número que eu multiplico por 7 que chega próximo de 30? É o 4, que vai dar 28 e vai sobrar 2. Aí você poderia continuar fazendo a sua questão, mas só que olha só, o que a questão quer saber? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber qual a porcentagem aproximada. Ele quer saber qual que é o valor exato? Não, ele não quer saber qual que é o valor exato. Ele quer saber qual que é o valor próximo. Prof, qual que é o valor próximo? O valor próximo é de 74%. Vai dar 74, um monte de número. Vai dar um número aí que vai esticar até o infinito. Mas ele quer saber qual que é o valor mais próximo. Qual que é o valor mais próximo que eu tenho aqui? O valor mais próximo representado na nossa letra D de dado. Viram só como que é fácil, gente? Você coloca a parte em cima, o todo embaixo. Vai virar uma fração. Como que eu saio de fração para porcentagem? Você sempre multiplica por 100%. Prof, como que eu multiplico por 100%? De cima com de cima e de baixo com de baixo. 52 vezes 100, você acrescentar 2 zeros. Fica 5.200. E na parte de baixo, 70 vezes 1 dá 70, aí você cancela 2 zeros, e aí vai ficar aqui dividido por 7. Tá certo? Essa daqui foi a nossa questão de número 1. A gente vai para a nossa questão de número 2 agora. Olha a questão de número 2. Um concurso realizado na cidade Alfa, o total de candidatos foi de 5.000 candidatos. Observa que essa questão, ela vai te dar várias informações, ele vai te dar vários valores. E você precisa prestar muita atenção no que ele vai te perguntar. Eu vou começar a destacar os valores aqui que ele vai te dar, só que você precisa prestar atenção nos valores que o enunciado vai te informar.
Olha lá. São 5.000 pessoas no total. Sendo que 3.000 dessas pessoas participaram, são do sexo feminino. Perfeito. Nesse concurso foram aprovadas quantas? Foram aprovados 240 candidatos. Então, vou colocar aqui, ó, total de aprovados. Professor, qual que é o total de aprovados? 240 candidatos. Perfeito. Vamos continuar a leitura. Sendo 108 deles do sexo masculino. Então, desses 240 que foram aprovados, eu vou ter um total de 108 que são do sexo masculino. Perfeito? E a grande pergunta é, professor, se 240 foram aprovados, eles são do sexo masculino? Quantos são do sexo feminino? Resposta óbvia vai ser 132. Então, do sexo feminino. Tá certo? Então, 132 são as nossas mulheres fazendo a sua maioria na representação dos concursos públicos. A galera aí, as meninas dominando na aprovação. Perfeito, professor. 132 mulheres aprovadas, 108 homens aprovados. Vamos para a pergunta? Vamos para a pergunta. Vou até destacar de verde com vocês. Olha lá na minha pergunta. Qual que é a porcentagem dos candidatos aprovados do sexo feminino? Observa comigo que dentro da informação, ele me pediu qual a porcentagem daqueles candidatos que foram aprovados. Eu vou até destacar aqui de amarelo queimado. Professor, ele quer saber a porcentagem daquela galera que fez o concurso público. Observa comigo que esses 5.000 faz referência às pessoas que fizeram a prova de concurso público. Ele quer saber a porcentagem dessas pessoas? Não. Ele quer saber a porcentagem de quem, professor? Dos candidatos que foram aprovados. Então, aqueles valores ali de cima, aqueles 5.000, eu vou simplesmente desconsiderá-lo. Aquele 3.000, eu vou simplesmente desconsiderá-lo. Quem é que eu vou pegar de informação para minha prova, para minha questão? Aqueles que foram aprovados. Quantos foram aprovados? 240. Sendo desses 240, 132 do sexo feminino e 108 do sexo masculino. Perfeito. Agora estou apto para montar a minha fração. Professor, na hora que eu for montar a minha fração, você me ensinou que é a parte dividida pelo todo. Quem que é a parte? É o grupo específico, o grupo a qual a questão te perguntou. Ele não me perguntou a respeito das mulheres, ele não quer saber quantas mulheres foram aprovadas, ou o valor percentual das mulheres aprovadas. Então, a minha parte faz referência ao grupo feminino, que são de 132 mulheres. E quem que é o todo? Professor, o todo aqui vai ser aquela galera que foi aprovada. Quantas pessoas foram aprovadas? 240 pessoas foram aprovadas no total. Aí agora ficou fácil, porque eu vou aplicar a minha regrinha, que é multiplicar esse valor por 100%, e aí eu multiplico de cima com de cima e o de baixo com o de baixo. Vamos lá? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o número de 5, 132 vezes 100, gente, é você repetir o 132 e ao final do número você acrescenta 2 zeros. Então, esse 132 acrescentando 2 zeros fica 13.200. Dividido por quanto? Por 240. Aí eu posso cancelar levemente um zero de baixo com um zero de cima e vou fazer aqui, ó, a minha divisão. Vamos lá? A divisão que eu vou fazer aqui vai ser 1320, que é 1.320, e eu vou dividir por 24. Vamos pensar aqui. Eu consigo pegar, por exemplo, 13? Prof, não dá para pegar 13, porque 13 é menor. Vou ter que pegar aqui. Vou ter que pegar o 132. Aí eu vou ter que chutar um valor aqui, ó. Eu vou chutar um valor que eu vou multiplicar por 24, que vai chegar próximo de 132. Vamos chutar aqui, eu vou chutar 24 vezes 5. Vou chutar o 5 para ver se chega próximo. 5 vezes 4 vai dar 20. E 5 vezes 2 dá 10. Com 2 vai ser igual a 12. Perfeito. Cheguei no valor próximo, não passou. Então aqui vai ser
O 5 aqui dá 120. E aí eu vou subtrair 132 de 120. 2 menos 0 dá 2. 3 menos 2 vai dar 1. E 0 menos 0, 0. Vou abaixar. Esse 0 daqui ficou no 120. Acabei de encontrar o número que eu multiplico por 24, que dá 120. Esse número é o 5. Aqui dá 120. E olha lá. Cravado. Então, professor, qual que é o valor em porcentagem? 55%. Gabarito correto na letra C. Gente, observa comigo aqui a questão. Olha só que legal. A questão falou o seguinte. Olha, o examinador falou o seguinte. Teve um concurso público, e aí, nesse concurso público, eu tive um total de 240 pessoas, 240 pessoas foram aprovadas. Dessas 240 pessoas aprovadas, 108 delas é do sexo masculino. Aí eu consegui concluir que 132 eram do sexo feminino. Em porcentagem, quanto que isso representa? Representa que 55% das mulheres foram aprovadas e 45% dos homens foram aprovados. É a conclusão lógica. Se 55% foram mulheres, automaticamente 45% foram homens aprovados nesse concurso. Como ele me perguntou a referência do sexo feminino, a referência é igual a 55%. Gabarito da minha questão está na nossa letra C de casa. Perfeito? Então, vamos lá. Professor, eu posso dividir por 2 o valor 132,24 para diminuir? Pode. Você pode simplificar aqui para ficar o menor valor possível e aí depois você multiplica por 100%, tá? Você pode fazer suas simplificações até chegar no menor valor possível e depois multiplicar por 100% numa boa, tá certo? Tem várias maneiras de vocês resolverem questões de matemática. Você simplificou e depois multiplicou por 100%, tranquilo, de boa, tá certo? Essa foi a questão de número 2. Olha lá a questão de número 3. Carolina precisa frequentar, no mínimo, 3/4 das aulas dadas durante um curso para não reprovar por frequência. Se o número total de aulas é igual a 640, vocês vão perceber que 640 eu nem vou utilizar ele. Olha lá, assinale a alternativa que apresenta em porcentagem de aulas que, no mínimo, ela precisa frequentar, tá certo? Então, antes de resolver a questão, eu vou abrir aqui para a Maria fazer a sua pergunta. Deixa eu só abrir aqui o microfone, Maria. Um minutinho só, tá? Eita. Vai lá, Maria, por favor. Professor, a aula vai ficar gravada? Vai, eu vou postar lá no meu canal do YouTube depois, tá? Vai ficar gravado só essa semana, tá, gente? Só essa semaninha vai ficar gravada. Perfeito? Então, acho que a Maria levantou a mão sem querer. A gente continua aqui a nossa aula. E aí, gente, o que eu vou ter na questão de número 3? Na questão de número 3, eu não vou precisar desse 640. Ele é irrelevante para fazer os meus cálculos, porque eu só preciso de uma fração. A fração é a fração 3/4. Professor, como que eu saio de 3/4 para um valor em porcentagem? A regra é, você multiplica esse número por 100%, tá certo? Professor, multiplicando por 100%, o que eu faço? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E aí eu vou ficar com 300 dividido para 4. Vamos fazer aqui no cantinho? 300 dividido para 4. O 30 não dá, o 3 não dá, vou ter que pegar o 30. O número que eu multiplico por 4, que chega próximo de 30, é o 7, que dá 28, sobra 2. Abaixou o 0, eu vou ficar com 20. Qual que é o número que eu multiplico por 4, que dá 20? Esse número vai ser o 5. 5 vezes 4, 20, o resto é 0. Quanto que deu? 75%. 75%, gabarito, letra B de bola. Gente, para a galera que é de pedagogia, vocês já sabem, né? Essa daqui ela foi uma prova tirada de concursos de carreiras educacionais. Para a galera que é professor, vocês sabem disso, gente. Tá lá na LDB. Qual que é a frequência mínima, gente? Lá na LDB é 75%. 75% é a frequência mínima. Tá lá na legislação de vocês.
Tá certo, professor? Eu sou de enfermagem, eu sou da área da saúde. Provavelmente, se você fez o seu curso, essa legislação também se aplica a cursos de saúde, tá, gente? Então, você também precisa de uma frequência mínima de 75% para você não reprovar por faltas, tanto em faculdade, como na educação básica, como também em cursos técnicos, tá certo? Essa daqui foi a minha questão de número 3. Gabarito está na nossa letra B de bola. E aí, a gente vai para a nossa questão de número 4. E eu quero ressaltar com vocês, gente, a importância de vocês resolverem as questões. Gente, não deixem de fazer as questões. Eu coloquei 10 questões lá no nosso material e já estou dando a aula teórica para vocês terem a bagagem para vocês conseguirem resolver as outras 5 questões. É a mesma pegada dessas 5 primeiras. Vocês precisam tentar fazer as questões. Aí depois vocês olham o comentário em vídeo. Gente, questão, você não aprende matemática se você não fizer sozinho as questões. É de extrema necessidade que você também treine, que você tente realizar, fazer as questões. Tá certo? E só lembrando, gente, a gente está com o nosso curso, com as nossas inscrições abertas. A gente vai ter o nosso desconto ainda essa semana. Professor, por quanto que está saindo o curso? O curso está saindo por R$ 97,00. As aulas são aos finais de semana, por R$ 97,00, com aulas aos finais de semana, e durante a semana tem aulas gravadas, vai ter exercícios gravados também. Vai ser uma mistura, para quem já fez curso com o Gustavo, vai ser uma mistura de lista efetiva com aulas no Meet. Então, vai ser a pegada da lista efetiva de vocês estarem resolvendo questões diariamente, com as aulas no Meet aos finais de semana, tá certo? Gente, tá muito barato, R$ 97,00 ainda com acesso ao professor. Professor, isso daqui serve para quem vai fazer concurso da área da saúde, que é a parte de AVAS e ACS, serve também. Eu acabei de mandar um áudio aqui antes de começar a aula. Professor, vai ter questões da minha banca que eu fazer AVAS e ACS. Da banca em específica, não. Por quê? Porque simplesmente pelo fato de não ter. Não tem questões da banca Fonatec. Ela fez apenas 2 provas. A primeira prova foi alguns meses atrás, e a última prova foi esse domingo agora. Então, não tem questões suficientes. Professor, dá para saber qual que é o perfil da banca? Dá para saber qual que é o perfil da banca. Então, a gente vai resolvendo questões, e aí eu vou trazer questões do modelo da banca de vocês. Professor, vai servir para quem é da carreira da educação, por exemplo, Novo Gama, por exemplo, Cidade Ocidental, também vai servir para vocês. E para a galera do Novo Gama e Cidade Ocidental, gente, para vocês, as questões específicas da banca, tá? Então, para vocês, é questão da UFG, Cidade Ocidental, e questão da ITAME, perfeito? E aí, eu posso até pensar, depois me perguntar lá para vocês, quem é que vai fazer a Alexânia? Saiu o concurso de Alexânia, e lá no concurso da Alexânia, se eu não me engano, eu esqueci o nome da banca, acho que é uma banca específica lá. Professor, pode ter questão também da banca que vai fazer a Alexânia? Posso pensar, posso fazer uma pesquisa lá com vocês e colocar também lá. Perfeito? Professor, como que eu faço? Esse daqui vai ser o Pix, ó. Eu vou colocar o Pix aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar o Pix aqui no cantinho, ó. Vou colocar aqui, ó, 61995766939. Esse daqui também já é meu Zap. Aí você manda um WhatsApp lá. E aí, eu te adiciono no grupo que a gente já começou o nosso projeto, tá certo? Professor, tem outra lista de exercício? Tem as 5 questões, tá, gente? As 5 questões de hoje, que eu já estou resolvendo, e as 5 questões de amanhã e sexta-feira vai ter aula ao vivo de novo, tá certo? Teve alguém que fez uma pergunta aqui sobre a Alexânia. Alexânia é para professor. Alguém sabe, gente? A Alexânia é para professor de atividades, tá? Então, é para professor pedagogo. Então, quem tem pedagogia ou tem complementação em pedagogia, pode fazer também um concurso de Alexânia. Vamos lá para a gente resolver a nossa questão de número 4. Questão de número 4. Em uma caixa existem 198 pregos, existe um parafuso e existe uma porca. Qual que é a probabilidade? Gente, quando ele pergunta probabilidade, isso que está no edital de vocês,
Tá no edital de vocês, tá certo? A probabilidade está lá no edital de vocês. Professor, como que eu calculo a probabilidade de alguma coisa? É o mesmo esquema. É parte dividido pelo todo. Desse jeito que calcula a probabilidade, tá, gente? É parte dividido pelo todo. E é só você identificar. Qual que é a probabilidade de, pegando-se dessa caixa um item ao acaso, esse item seja o quê? Um prego. Perfeito. Quem que é o todo, gente? O todo vai ser a quantidade de itens que tem dentro dessa caixa. Professor, quantos itens possui nessa caixa? Eu tenho 200 itens nessa caixa. Professor, viajou. De onde que tem 200 itens? Vamos contar? São 198 pregos. Perfeito, professor. Mais um parafuso foi para 199, mais uma porca foi para 200. Então, eu tenho 200 itens no total. Totalizando quantos itens? 200 itens nessa caixa. Professor, agora eu quero saber a parte. O que ele está perguntando quando faz referência à parte? Vai ser a minha pergunta. Ele quer saber qual que é a probabilidade de você meter a mãozona lá dentro da caixa e sair um prego. Qual que é a probabilidade de você meter a mãozona lá e sair um prego? Aí você vai ter que colocar a quantidade de pregos em cima. Prof, quantos pregos são? São 198. Então, 198 fica em cima. E aí, tem duas maneiras de você resolver a questão. A primeira maneira é pelo modo clássico. Qual que é o modo clássico? Se multiplicar esse cara por 100%. Aí vai ficar 198, 19800 dividido por 200. E a segunda maneira, que eu acho bem mais simples, só que eu vou resolver das duas, tá? A segunda maneira é você pegar 198 dividido por 200 e você simplificar essa fração. Professor, simplificar como? Você pode simplificar, por exemplo, dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo. Estou simplificando. Quando você pegar o 198 e dividir por 2, isso aqui vai ser igual a 99. Professor, 198 dividido por 2 dá quanto? 99. Você pode fazer no cantinho. 198 dividido por 2. Aqui vai dar 9, que dá 18. Sobra 1. Baixou 8, ficou 18. Aqui vai dar 9, que vai dar 18, ficou 0. Então, 198 dividido para 2 dá 99. E 200 dividido para 2 dá 100. Gente, quanto que é 99 dividido por 100? 99 dividido por 100 é a mesma coisa que 99%. Professor, achei um pouco complicado. Qual que é a outra maneira de fazer? É a maneira padrão. A maneira padrão é você multiplicar isso daqui por 100%. Aí você vai ficar com 19800 dividido por 200. Posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 de cima e vou ficar com 198 dividido por 2. Prof, quanto que é 198 dividido por 2? Acabei de fazer a continha. Dá 99%. Tá certo? Então, são duas maneiras de você fazer. As duas estão igualmente corretas. Não existe uma maneira mais correta do que a outra. E aí é questão de gosto. Tá certo? Aí eu vou abrir aqui para a Nayara fazer a sua pergunta. Por favor, Nayara, pode ligar o seu microfone. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Deixa eu te perguntar. Você falou aí da questão da mentoria de 97, né? Uhum. Vai ser quantos final de semana? Vão ser 10 aulas ao total, totalizando mais ou menos uns 6 finais de semana, tá? 6 a 7 finais de semana. Já começa nesse? Vai começar dia 16, tá? Aí eu vou mandar lá o cronograma, que dentro desses dias aí vai ter alguns sábados letivos móveis. Aí, como eu trabalho em escola, a gente vai ter sábado letivo móvel, mas eu vou mandar, já nessa semana, já vou mandar o cronograma para ver se as datas das nossas aulas, tá certo? É porque tem 2 sábados que tem uns aulão do Incurso, né? Que vai ter os imersão, os negócios aí. Vai ser à noite ou vai ser Vai ser de manhã. Vai ser de manhã. As aulas normalmente são de manhã, mas todas elas ficam gravadas. Beleza, era isso. Porque dos 16 e 24 vai ter os aulão lá do Impulso. Uhum. E aí já essas datas aí, eu fiquei confusa nisso. Mas beleza, eu vou fazer sim. Mas vai ficar gravado, tá? Sem problema nenhum. Então tá bom, obrigada, professor. Tá certo. Deixa eu falar, será que
prova, porque eu peguei Ah, as suas aulas, as correções da prova do técnico, vai ah, ser mais tranquila, porque assim, o pessoal fala que foi fácil, mas eu achei, assim, um pouco, se fosse para ensino médio, seria um pouco pesado. então, eu acho que vai ser naquele nível, né? Ela foi. Teve uma questão que foi aquela questão de regra de 3 misturado com velocidade média ali. Eu acho que aquela questão foi um pouco mais difícil. Mas É, ela teve duas questões muito fáceis, teve uma foi, questão que média, mais, né? duas questões médias e teve uma questão difícil, que foi aquela da velocidade, mantendo o mesmo padrão das provas de matemática, que é uma questão média, são questões fáceis, médias e difíceis. Essa questão não teve muitas questões difíceis, teve uma só que puxou um pouquinho ali, tá certo? Tá bom. Então vai ser mais ou menos nessa pegada mesmo, né? É isso. Então tá bom, Aí eu vou obrigada. abrir. Obrigado, viu, Nayara? Vou abrir para a Nada. Mônica. Por favor, Mônica, faça a sua pergunta. Mônica? Vamos lá, gente. Acho que a Mônica levantou sem querer. Vamos para a nossa última questão, que é a questão de número 5. Boa Professor, noite. fale, Mônica, por favor. Não vai ser 2 meses o curso? Vai ser 2 meses, tá? Só que aí as aulas, eu vou esticar esse cronograma para mais ou menos 2 meses, tá certo? Aí Entendi. o que faltar, a gente termina com resoluções de exercícios. Mas como Ok, eu prometi para vocês, vão ser 2 meses, tá tá bom, certo? obrigada. Vou mandar o cronograma certinho lá no curso, no grupo para vocês. Obrigada. Por nada. Vamos para a nossa questão de número 5, gente. Questão de número 5 diz o seguinte. Olha lá. Ao total de multas de trânsito aplicadas na cidade de São Paulo caiu nos primeiros 6 meses deste ano. Na comparação do primeiro semestre de 2017, foram aplicadas 5,3. Foram aplicadas quanto? 5,3 milhões de infração no primeiro semestre de 2018, ante 6,8 milhões no mesmo período de 2017. Olha a pergunta. De acordo com os dados apresentados, o que ele quer saber? Ele quer saber a relação da redução. Ele quer saber o quanto que diminuiu. Ele quer saber, ó, em 2018 a gente teve um valor, 6,8. Depois reduziu para 5,3. Qual que é o valor percentual dessa redução? Olha lá. A redução numérica dessa infração foi de aproximadamente quanto? Professor, ele quer saber o valor da minha redução. Então, o primeiro passo é calcular qual que é a minha redução. O quanto foi que reduziu? Ele reduziu, gente, olha aqui, ó, de 6,8 para 5,3. Redução é uma continha de menos, então vou subtrair. 8 menos 3 é igual a 5, vírgula embaixo de vírgula, e aqui fica 1. Professor, quanto que ele reduziu? 1,5 milhões. Tá certo? Então, foi isso que reduziu. Reduziu quanto? 1,5 milhões. 1,5 milhões de multa. Agora eu vou calcular qual que é a minha porcentagem. Professor, como que eu calculo a porcentagem? É a parte dividida pelo todo. Quem que é a parte? A parte vai ser referência à redução. Ele pegou um grupo total. Qual que é o grupo total? 6,8 milhões de multas que foram aplicadas. Desses 6,8 milhões, ele tirou uma parte. Qual que é a parte? A quantidade que foi reduzida, que foi de 1,5 milhões. Então, a parte é de 1,5 e o todo é de 6,8. Primeiro passo, antes de multiplicar por 100%, é eu tirar essa vírgula. Vamos tirar essa vírgula? Você pode deslocar os dois números para a direita, multiplicando por 10 em cima e 10 embaixo. Fica 15 dividido por 68. Agora estou apto para multiplicar por 100%. Então, multiplicando por 100%, eu vou multiplicar o de cima com o de cima. 15 vezes 100 dá 1.500. Professor, 1.500 dividido por 68. Vou fazer lá no cantinho. Fazendo aqui no cantinho. Vou ficar com 68. Perdão. Vou ficar com 1.500 dividido por 68. Professor, qual que vai ser o número que eu vou ter que pegar? O 15 não dá, eu vou ter que pegar o 150. Ó, por 3 eu acho que passa.
Então, o número que eu vou ter que tentar aqui vai ser 68 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 8? 16. Sobe 1. E quanto que é 2 vezes 6? 12, com mais 1 vai ser igual a 3. Então, deu 136. Aqui eu vou ficar com 136. E vou subtrair. O 0 aqui, ó, não dá. Vou pegar emprestado aqui, fica 4. Aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. 4 menos 3 vai dar 1. Vou ficar com 140. Aí eu vou abaixar esse 0, 140. Vou colocar aqui o número 2, né? E aí eu pergunto, qual que é o número que eu multiplico por 68? Chega próximo de 140. Vai ser o 2 de novo, que vai dar 136 e vai sobrar 4 unidades. Professor, qual vai ser o valor que vai chegar mais próximo? O valor que vai chegar mais próximo, vou até apagar aqui esse rascunho, vai ser o danado do 22, ó. O 22 vai ser o valor que vai chegar mais próximo. Vou apagar isso aqui. E o valor que vai chegar mais próximo dessa divisão vai ser aproximadamente 22%. É 22, alguma coisa, gabarito, letra A de aprovação. Tá certo? E aí, gente, isso daqui foram as nossas questões de hoje. Amanhã cedo, eu vou mandar lá nos grupos a correção do nosso dever de casa, que são mais 5 questões deste mesmo assunto. Não deixem de fazer as questões. Por favor, não deixem de fazer as questões. É muito importante que saiu da aula, vocês automaticamente já resolvam as questões. Tá certo? Gente,